Fala, investidores! Vamos para o segundo episódio da série analisando a carteira de inscritos. E dessa vez a carteira de um iniciante. Vamos ver se ele está começando com o pé direito ou se ele já está se lascando na bolsa de valores. Então, bora acompanhar comigo. E aí, muito prazer, eu me chamo João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Pessoal, segundo episódio da série, tive um feedback bem legal. O pessoal gostou bastante das análises. E só lembrando, caso você queira participar também, é muito simples. Eu sempre deixo aí na descrição o form para você preencher. Eu tenho certeza que não demora nem 2 minutos. Preenche ali embaixo. Mas antes, por favor, deixa a sua carteira no modo público no Investidor 10. Já aconteceu de eu pegar carteiras para analisar e está no modo privado. Então eu peguei o link ali, joguei no Google e não consegui acessar a carteira da pessoa. Não tem perigo nenhum você deixar no modo público. Ninguém vai sair olhando sua carteira, é só para quem tu passa o link, tá? É um processo bem rapidinho que você faz, daí preenche o forms e vamos analisar sua carteira em vídeo aqui. Então, pessoal, dessa vez estamos aí com a carteira do Adrian. Ele é um mecânico de 24 anos que aporta R$700 por mês. Ele me autorizou a falar as informações dele, por isso que acabei de falar. Como vocês podem ver, ele começou a investir em agosto de 2025, então mês passado, né? Estamos em setembro, mês 9 de 2025. Então, uma carteira muito recente, de 2 meses. E basicamente aqui a gente vai analisar se ele está começando com o pé direito ou se ele já está começando olhando para coisas aí que vai levar ele para o buraco, que no caso é, por exemplo, só olhar os dividendos. A carteira dele está com um patrimônio aí de R$ 1.679,14, uma variação de 1,59. Só lembrando, variação é na parte patrimonial. Você compra uma cota, se ela subir, a sua variação é positiva. Se ela cair, sua variação é negativa. Simples assim. E rentabilidade é englobando os dois, variação mais os dividendos que pingaram na conta dele. Que no total, pessoal, foi muito pouco. R$ 13,43, pouquíssimo dividendo. Também a carteira acabou de começar. Então, vamos logo de cara aqui olhar já a composição dele, como que ele está montando essa carteira. Ele colocou como objetivo lá no Forms juntar dinheiro. Ele não colocou o objetivo aí que a grande maioria das pessoas coloca, que é fazer uma segunda fonte de renda. Então ele está focado mais em juntar dinheiro, aumentar o patrimônio. Então vamos ver se a composição dele condiz com o objetivo que ele propôs. Ele está com 30,54% em ações, 20,51% em fundos imobiliários, 17,72% em ETFs internacionais, direto lá, né, investido em dólar. Uma renda fixa, 12,81%, aqui é como se fosse uma caixinha dele, um tesouro direto e um pouquinho de cripto, então uma carteira já bem diversificada para um patrimônio pequeno. Baixando aqui mais um pouco, pessoal, a gente pode ver que ele tem 9 ações, 7 fundos imobiliários, uma cripto, 2 ETFs lá no exterior, um tesouro, né, um título de tesouro e a caixinha dele. Bom, eu não sou o senhor da razão, muito longe disso, mas a minha opinião é, ele tem muito ativo para uma carteira iniciante, um patrimônio de nem R$ 1.700 e ter essa quantia de ativos, daria facilmente para uma carteira desse tamanho ter R$ 500 mil investidos, por exemplo, e você não está se arriscando. Então, Adrian, eu não sei se você está montando sua carteira ainda, não sei qual foi a tua estratégia para fazer a montagem dela, se tu já botou todos os ativos que você queria, que você escolheu, e agora só vai começar a aumentar suas posições, ou se você ainda está acrescentando ativos. Mas cuida disso, cara. Cuida disso, porque a tua carteira tem muito ativos por um valor pequeno investido ainda, né? A gente já vai olhar aqui, classe por classe de ativos, mas assim, dando uma primeira olhada, tem muita coisa aí que você está investindo para um patrimônio pequeno. Muito cuidado para não pulverizar a tua carteira. Fazendo isso, tu acaba deixando um pouquinho de rentabilidade na mesa, tu perde um pouquinho de rentabilidade, tá certo? Então vamos agora abrir classe por classe e ver o que tem dentro ali, né? Quais são essas 9 ações que ele investe, os fundos imobiliários, enfim. Vamos começar por ações, que é o que ele mais tem, 30% da carteira é de ações. BB Seguridade, ele possui 4 cotas, com preço médio de R$ 33,99 e atualmente valendo R$ 33,31. Então ele está com uma variação negativa aí de 2%. Uma rentabilidade de 3,11%, porque ele recebeu alguns dividendos, então mesmo ele perdendo ali um pouquinho de valor patrimonial, ele recebeu dividendos que transformou sua rentabilidade em positiva. R$ 133 investidos, né? Então, muito bem, começou com uma excelente empresa, muito boa mesmo, BB Seguridade aí, uma empresa que eu acho que todo mundo considera uma excelente oportunidade. Petrobras, pessoal, essa é uma empresa que eu já olhei muito para comprar na minha carteira, porém eu nunca tive coragem,
falando muito sincero com vocês, pelo risco governamental que tem. Ela é uma empresa que é sempre muito visada pelos políticos, porque ela ou dá muito voto para um político ou tira muito voto. Se a gasolina vai lá para cima, o político perde muito voto. Se a gasolina cai, aumenta a popularidade do político. Porém, eles não estão nem aí para a empresa em si, as margens, números. Eles querem saber só da popularidade deles, como a empresa pode afetar. Então, eu acho que é uma empresa que politicamente é muito perigosa. Por isso que eu não tenho ela, porque eu acho uma empresa excelente. Olhando os números em si, é uma empresa excelente. Mas eu acho ela um pouquinho arriscada politicamente falando. Ele tem 3 papéis, um preço médio de 31,69, atualmente valendo 31,39. Então ele está no 0 a 0. Vale, empresa de commodities, muito boa, gosto bastante. Uma ação, ele está com uma variação bem boa, ele comprou a um preço médio de 54 e atualmente valendo 58. Irani, pessoal, uma empresa aí de papel e embalagens, 6 cotas, ele está com uma variação positiva também, de 1%, pagou alguns dividendos e foi com uma rentabilidade de 4,66. Aqui ele está com um preço médio, preço atual quase no 0 a 0. Taesa, transmissora de energia elétrica, gosto demais dessa empresa, tenho em carteira, paga excelentes dividendos aí ao longo do tempo, também uma boa valorização. Tem 4 papéis, preço médio de 11,35, atualmente 11,89. Então, novamente, uma variação pequena, porém pagou alguns dividendos e deixou a rentabilidade dele boa. ISA Energia, mais uma boa empresa. Não vou falar de tudo, tá, pessoal? De preço médio, variação, rentabilidade em todas, senão acaba que o vídeo vai ficar muito grande. ISA Energia, mais uma boa empresa também. É uma que facilmente concorre com a Engie, por exemplo, que é outra de excelente qualidade que a gente tem na Bolsa de Valores. Banco do Brasil, Caixa Seguridade e Itaúsa. Bom, batendo o olho na carteira dele de ações, ele escolheu muito bem. Ele está com uma carteira muito sólida em ações. Eu diria que ele escolheu bem, começou com o pé direito na parte de ações. Em quase todos ele está com uma rentabilidade bem positiva, exceto Petrobras. Mas como ela paga muito dividendo, mesmo ela com uma variação negativa, provavelmente no futuro vai ficar com uma rentabilidade positiva, porque ela paga muitos dividendos. Mas de resto, vocês podem ver que a rentabilidade está tudo bem elevada. Então, a Adrian começou com o pé direito em ações. Só empresas sólidas que você olha aqui e facilmente consegue manter elas por 20, 30 anos na carteira, que são aquelas empresas perenes, né? Afinal, ninguém quer ter uma carteira de ações aí para todo mês estar comprando e vendendo, tá fazendo aqueles trades. Você quer ter uma carteira de ações para comprar, deixar ele paradinho, todo mês pingando dividendo, se valorizando, entrando dinheiro na sua conta e não uma montanha russa. Vamos olhar agora o que ele tem em fundos imobiliários. Ele possui 7 fundos imobiliários, 7 ativos ele tem, um valor de R$ 344 investidos em fundos imobiliários. O primeiro de todos, GGRC, ele tem também XPML, KNSC, VGIA, a LZR, MXRF e SNEL. Bom, olhando aqui, o que eu posso pontuar é o VGIA. Disparado, eu considero ele o mais perigoso da carteira. Na verdade, bem perigoso até. Ele é um FIAGRO, ele é um fundo imobiliário do setor de agronegócio que lida com dívidas do agro, né? Então é como se fosse um fundo imobiliário de papel convencional, só que do agro. Ele paga um dividendo bem alto, se eu não me engano, é na casa de 15%, 16% ao ano. E é aquilo que eu já disse para vocês. Alto dividendo em fundo imobiliário de papel tem alto risco de calote, porque de algum lugar está saindo esse dinheiro para te repassar tanto. E nesse caso é do devedor, é lá da ponta, do cara do agronegócio que está pagando uma dívida extremamente elevada com uma taxa de juros muito alta para o VGIA. Então ele tem alto risco de calote, ele é como se fosse um high yield aí dos FIAGROS. Se eu não me engano, já teve calote nesse FIAGRO, ele já caiu bastante aí no passado, teve um calote, mas ele se recuperou. Então, batendo o olho é o que eu vejo de maior perigo aqui. Ele está com uma rentabilidade positiva de 5,40. Inclusive é o que está com a maior rentabilidade na carteira de fundos imobiliários dele, mas com certeza ele tem um risco bem elevado. Eu quero que tu fique atento a isso, porque uma carteira iniciante, você perder dinheiro em algum fundo, acontecer um calote e ele cair 50%, é muito doloroso. É muito doloroso. Eu sei disso porque na carteira da minha esposa, por exemplo, quando ela começou a investir, ela comprou HCTR, que era um high yield, pagava muito dividendo. Se eu não me engano, era 15%, 16% ao ano, dava 1,30 ao mês, e do nada ele desabou 70%. Então não teve dividendo que salvou ela de perder dinheiro, porque ela ganhou muito dividendo, mas a cotação desabou muito. Então, na verdade, ela ficou ainda, se eu não me engano, com prejuízo de mais de 40%, mesmo contando os dividendos. Então, cuidado com esse VGIA. Sem dúvida nenhuma, é o mais perigoso que você tem aqui na sua carteira de fundos imobiliários. Na minha opinião, né? Eu não sou o senhor da razão.
Vamos dar uma olhada agora no restinho da carteira dele. Ele tem cripto, ele tem ETFs internacionais, um pouquinho de tesouro e um pouquinho de renda fixa, que eu acredito que é a reserva de emergência dele. Cripto, ele tem Bitcoin, o básico aí de criptomoedas, muita gente investe em Bitcoin. Eu tenho pouco Bitcoin, porque ele é de uma estratégia que não me convém, sinceramente. Eu sei que se eu tivesse investido em Bitcoin lá em 2015, sei lá, uns 5 mil reais, hoje em dia eu estaria milionário. Mas mesmo assim, mesmo com esse potencial de valorização, não é um ativo que me atrai muito ao olhar. Eu gosto de dividendo e valorização, e Bitcoin é só valorização. É como se você estivesse fazendo uma aposta. Você compra ele e espera valorizar para vender. É isso. Eu gosto de ativos que você compra, segura na carteira, ele te paga dividendo, enfim. Eu tenho um pouquinho de Bitcoin também, muito pouco, não chega a nem 1% da minha carteira, mas é um bom ativo sim. Para fazer o que você colocou como objetivo, que é juntar dinheiro, é um excelente ativo. Claro, se ele se valorizar, né? A gente não sabe como é que vai ser no futuro. Vamos ver o que ele tem em ETFs internacionais. Aqui é basicamente investimento certo. Apostar contra a economia americana é muito complicado. As maiores empresas do mundo estão lá, que detêm o monopólio do seu respectivo mercado. Então, é muito difícil apostar contra os Estados Unidos. Ele tem o ETF VOO e ETF QQM. São dois bons ETFs. Na verdade, QQM, né? Mas enfim. São dois bons ETFs. O VOO faz uma réplica do S&P 500 e o QQM da Nasdaq. Então, basicamente, com esses dois ETFs aqui, ele se expõe a todo o mercado americano. A todo o mercado americano apenas com dois ativos, sem precisar comprar, enfim, 500, 600 ações. Eu acho isso uma estratégia muito interessante para quem está começando, porque tu delega a gestão para um cara que é especialista nisso e está lá o dia todo fazendo isso, né? Que é comprar bons ativos para colocar nesse pacote. Que um ETF é isso, é um pacote de ações, como se fosse uma caixa de bombom. E tem lá um cara só selecionando os bombons para colocar nessa caixa. Então achei uma boa esses ETFs internacionais nos Estados Unidos, se expondo a índices extremamente relevantes que tem empresas aí top rank no mercado. Então aqui é praticamente um investimento certo. No longo prazo é quase impossível tu perder dinheiro aqui. A não ser que aconteça uma catástrofe muito grande lá, né? Mas não vai acontecer, né? Ninguém quer que isso aconteça. Vamos ver agora o restinho da carteira dele, tesouro e renda fixa. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente dar uma olhada. Tesouro, ele tem aí um Tesouro IPCA 2040, então IPCA bem longo. Está com uma rentabilidade negativa de 1,60, então provavelmente ele está sofrendo a marcação a mercado. O que é marcação a mercado, pessoal? Vamos dizer que ele comprou a um IPCA mais 7. Achou que era uma boa oportunidade, comprou a mais 7. E hoje em dia está 7,50. Então esse IPCA dele, esse título dele ficou, entre aspas, ultrapassado. É isso a marcação a mercado. Só que conforme a economia vai se ajustando, esse IPCA dele começa a ficar valorizado, porque o normal não é ter o IPCA elevado assim, né? Então acaba que ele vai ganhar na marcação a mercado positivo. Eu acredito que lá na frente, quando a nossa economia se estabilizar. Porque caso continue do jeito que tá, não tem como o país... não tem como o país fluir, né, pessoal? Com uma taxa Selic a 15. Não tem como. Uma inflação extremamente elevada, que ele joga a taxa de juros lá em cima para conseguir segurar, não tem como se manter assim. Então eu acredito que no longo prazo, como é 2040, eu acho que ele vai ter uma marcação a mercado positiva lá na frente. Aqui em renda fixa, a caixinha dele, caso aconteça algum pepino aí, ele tem um dinheirinho para usar, né? Rendendo 120% do CDI, então rendendo muito bem. O CDI tá 15%, como eu já disse, 120% disso dá, sei lá, uns 17% ao ano, então um rendimento muito elevado. Pessoal, a carteira do Adrian foi isso. Se eu tivesse alguma coisa para apontar aqui na carteira dele, sem sombra de dúvida, seria a quantia de ativos que ele tem. Ele tem muitos ativos, vamos até contar. 9 ações, 7 fundos imobiliários, tem 16 ativos aqui, uma cripto 17, 18, 19, ele tem 20. Ele tem 20 ativos e mais a caixinha dele, né? Com um patrimônio de R$1.680, é realmente bastante ativos. A questão é, se ele consegue acompanhar tudo isso, até tá tranquilo, porque ele escolheu bem. Tem coisa boa aqui, a maioria é coisa boa. O que eu mais fiquei preocupado ali é com o VG, aquele Fiagro ali que é um pouquinho arriscado. Mas de resto ele aportou sim em ativos bons, perenes, que facilmente daqui a 10 anos aí vão estar tranquilo no mercado, sem ser aquela montanha-russa, como eu já disse. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixe sua opinião, se eu falei alguma besteira, se vocês concordam comigo. E também, caso queira participar, reforçando, só preencher o forms aí embaixo, deixar sua carteira no modo público,
que em algum vídeo eu vou analisar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima, um grande abraço e fui!